Então, dando continuidade aqui à exploração anatômica do membro inferior, nós vamos focar no sistema vascular e enfatizar em especial o sistema venoso do membro inferior, que é formado pelas veias que se encarregam de drenar todo o sangue que já foi levado pelas artérias para o membro inferior e que perderam a sua função de oxigenação e vão estar levando de volta o sangue para o coração, onde ele vai encaminhar esse sangue para os pulmões pela pequena circulação para realizar uma nova troca e se oxigenar novamente para que o coração possa encaminhá-lo de novo aos tecidos do corpo. Então, o sistema venoso, ao contrário do sistema arterial, ele não parte do coração. Ele, na verdade, ele parte rumo ao coração. A intenção dele é levar o sangue, drenar o sangue dos tecidos e levá-lo de volta ao coração, onde ele vai estar podendo fazer o processo de encaminhar os pulmões. Então, logicamente, a gente vai partir para estudar o sistema venoso da região mais distante onde o sangue é coletado, em direção ao coração. Então, a gente está aqui no quadril e vamos descer em direção à extremidade mais distante do membro inferior. Então, está aqui o osso fêmur, patela, tíbia e fíbula. E estamos aqui nos ossos do pé. Toda a rede venosa ela é idêntica em ambos os pés, em ambos os membros. E a nomeação tanto das veias como das artérias, ela se dá de acordo com o vizinho importante que possa ter, seja um osso ou seja um músculo, a parte do corpo em que está ocupando, ou por onde passa essa veia ou artéria, e a região ou posição em que essa artéria se encontra. Isso vai dar o nome às artérias e às veias. Vale lembrar que o sistema venoso é formado por duas grandes redes de vasos venosos. Uma rede profunda e uma rede superficial. Então, a região mais distante de onde o sangue pode ser drenado e encaminhado de volta ao coração é a região dos dedos. A região mais distante do membro inferior, logicamente, são os dedos. E nessa região, por questão de estarem nos dedos, nós vamos ter as veias digitais. Estão aqui as veias digitais. Por existirem veias digitais tanto na parte superior como na parte inferior, estão aqui as veias digitais inferiores, chamou-se então de veias digitais dorsais, porque estão no dorso do pé, e veias digitais plantares, porque estão na planta do pé. Mais adiante, essas veias, tanto as dorsais como as plantares, vão se unir, cada um em sua parte, em sua posição, e vão formar e vão depositar o sangue nas veias metatársicas ou metatarsiais. E por existirem veias metatársicas
No dorso do pé estão aqui as veias metatársicas dorsais e abaixo, na planta do pé, estão aqui as veias metatársicas plantares. Então, veia metatarsal plantar, veia metatarsal dorsal. Então, ambas as veias metatársicas dorsais e plantares vão se encontrar numa região que chama de arco venoso. Então, esse arco vai reunir o sangue das veias metatarsianas. E por existir um arco no dorso do pé, arco venoso dorsal. Por existir um arco idêntico na planta do pé, arco venoso plantar. Então, dando continuidade aqui ao raciocínio, o arco venoso, por ser um arco, ele tem duas vias. Ele tem uma via interna e uma via externa. Ambos os arcos, tanto dorsal como plantar. Com isso, o arco plantar vai ter um ramo venoso ou uma veia plantar lateral e, medialmente, vai possuir uma veia plantar medial. Ambas essas veias vamos virar aqui o nosso personagem para uma vista posterior. Elas vão se encontrar aqui na região do sustentáculo tale do calcâneo e vão formar a veia tibial posterior. Essa daqui, personagem importante da drenagem vascular da região posterior da perna. Juntamente com ela, na região posterior, quase que lateral, vai brotar da região do posterior do tornozelo e lateral, posterior lateral da perna, essa daqui que é a veia fibular ou veia peroneal, que vai fazer par com a veia tibial posterior. Continuando, voltando a falar, o arco dorsal está aqui, não diferente do arco plantar, tem duas vias de saída. Porém, ele, ao invés de ter uma via lateral e uma medial, ele vai ter uma via que não muda o nome, a nomenclatura, muda apenas a forma de falar. Uma via interna e uma via externa. A via interna, ela vai imediatamente formar a veia dorsal do pé, que mais adiante vai virar a veia safena interna. O ramo lateral vai formar a veia safena externa. Então, na altura do pé e da perna, inicia-se a formar essas duas importantes veias, que vão compor, apenas essas duas, o sistema venoso superficial. Então, falando de sistema venoso superficial, são apenas as veias safena interna ou safena magna, que está aqui, e safena externa ou safena parva, que está aqui. Então, olhando com mais detalhe, safena interna, safena externa. Como foi dito,
vai existir uma pequena anastomose do arco dorsal venoso que vai dar origem à veia tibial anterior, que é essa aqui. Então, o sangue do pé já está com uma baita de uma rede venosa para ser drenado de volta ao coração. Então, seguindo pela perna agora, vamos seguir lembrando. Sistema superficial, safena interna, safena externa. Na dúvida, safena interna se avizinha com a tíbia, safena externa se avizinha com a fíbula. Tibial anterior vai drenar o sangue de todos os músculos anteriores da perna. Tibial posterior já está subindo aqui juntamente, tibial posterior, subindo juntamente com a fibular, vai drenar os músculos, o sangue dos músculos da região posterior. Então, essa região aqui vai se tornar importante logo adiante por causa de uma malha venosa que vai acontecer nesse momento. Percebam aqui. À medida que vai chegando na epífise superior da tíbia, ocorrerá isso aqui. A tibial posterior vai se encontrar com a fibular e vai formar esse trecho curto que chama de tronco tibiofibular. E mais adiante, a tibial, observem aqui, a tibial anterior, que está aqui, tibial anterior, ela vai perfurar a membrana e vai correr para a parte posterior da tíbia e vai se encontrar com o tronco tibiofibular. Ou, se quiser falar, o tronco tibial posterior. E vai formar essa veia importantíssima na parte posterior do joelho, que é a veia poplítea. Então, nesse momento, o sangue do pé e da perna já foi drenado pela veia poplítea. Mas, e continuem se lembrando que existe o sistema superficial com a safena parva e a safena magna. A safena magna, ela vai seguir em toda a região interna do membro inferior. E a safena parva, que está aqui, vejam bem, ela vai desembocar na altura da fossa intercondílea do fêmur e vai adentrar na veia poplítea. Aqui o encontro. Ela vai perfurar a membrana poplítea e vai entrar na veia poplítea. E aqui finaliza a veia safena parva. Lembrando que a femoral continua em toda a extensão interna do membro inferior. Na altura dessa região aqui, onde vai existir o hiato do músculo adutor magno, vai ocorrer a mudança da veia poplítea, que mais acima vai se tornar a veia femoral. Nesse momento, a veia poplítea adentrou o hiato adutor e se tornou veia femoral. Com isso, o sangue do pé, tornozelo e perna e joelho estão sendo drenados pela veia femoral. E veia safena magna. Continuando, a região posteromedial vai receber o escoamento venoso pela veia
femoral profunda. Essa veia femoral profunda vai se encarregar de recolher todo o sangue do compartimento posterior e alguns mediais, enquanto a veia femoral vai recolher dos compartimentos anteriores e continuando sendo seguida pela safena magna. Agora, virando aqui nessa altura, nossa vista posterior, vamos virar para uma vista anterior. Ó, posicionando. A veia femoral vai, então, se unir com a veia safena magna, aqui nessa altura aqui. A grande safena vai perfurar uma membrana cribosa nessa altura e vai desembocar na veia femoral. Juntamente com a veia femoral profunda, que vai receber ramos das veias circunflexas laterais e da veia circunflexa medial, que vai se encontrar atrás do fêmur, da cabeça do fêmur, vai desembocar na veia femoral profunda, que mais adiante vai desembocar na veia femoral. Com isso, já quase finalizando o membro inferior, abaixo do ligamento inguinal, que une a espinha ilíaca antero-superior ao púbis, nessa região imediatamente abaixo, a veia femoral vai se transformar em veia ilíaca externa. Está aqui a veia ilíaca externa. Essa veia ilíaca externa, ela vai drenar por completo todo o sangue venoso do membro inferior. E juntamente com esta outra veia aqui, que é a ilíaca interna, que vai drenar o sangue da cavidade pélvica, ela vai se unir e formar essa outra veia aqui, que é a ilíaca comum. Dá para ver aqui, imediatamente atrás da artéria ilíaca comum. Então, bilateralmente, as duas ilíacas comuns, esta direita e esta esquerda, vão se unir e formar a veia cava inferior, que já está na altura do abdômen, que vai se acender até chegar ao coração. Está aqui o encontro da veia cava inferior ao coração. Está aqui o coração. Que nesse momento vai passar a ser encaminhado de volta, onde ele vai realizar suas devidas providências. O sistema venoso dos membros inferiores são formados em especial por válvulas que se encarregam de prender o sangue e impedir que ele retorne, por causa da ação da gravidade, que atrai tudo que tem peso para o solo, para a superfície, para baixo. E então, em toda a extensão das veias mais calibrosas, existem válvulas que funcionam como trancas, que servem para o sangue correr em apenas uma única direção. Então, a gente já falou bastante de sistema venoso dos membros inferiores.